Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Física em Casa. Hoje nós vamos falar sobre produto vetorial, tudo bem? Entre bases elementares, certo? O que seria exatamente o produto vetorial? Trata-se de uma operação que ocorre entre bases elementares do mesmo espaço vetorial V, gerando um vetor contido em V, com direção perpendicular ao plano formado entre as bases elementares que fazem parte da operação, certo? Então a gente vai falar sobre uma operação que ocorre entre os mesmos elementos que fazem parte do espaço vetorial, principalmente no que diz respeito a vetores e covetores, certo? São operações que muito raramente elas, se misturam, vetor com covetor, certo? E muitas das vezes, quando há uma relação entre essas operações, de alguma forma, sempre há um produto interno ali que vai, retirar elementos do espaço dual, por exemplo, e trazer para o nosso espaço vetorial. Mas a gente vai ver com mais detalhe mais adiante, certo? Veja, uma coisa que a gente tem que destacar é que essa operação entre bases elementares, certo? Ela gera um vetor. Ela gera um vetor que é perpendicular ao plano formado entre as bases elementares, certo? Então vamos pensar aqui, vamos pensar que eu tenho duas bases elementares. Vamos pensar uma base elementar, fazer aqui uma base E1, uma base E2, certo? Veja, esse aqui é o plano a qual essas bases formam no espaço, certo? Tomando como exemplo essas bases contravariantes, certo? Nós temos o quê? Nós temos que o produto vetorial entre elas gera o quê? Gera um vetor que é perpendicular, certo? Que muitas das vezes a gente pode dizer que é um vetor, no caso, ou um vetor que tem essa base aqui, base E3, perpendicular a este plano formado por essas bases elementares 1, 2. Isso só tomando como exemplo, certo? De que maneira isso pode ser operacionalizado? Vamos pensar que o produto vetorial de E1, elementar 1 com elementar 2, isso vai gerar um elementar 3, certo? E esse resultado, no caso, ele é de acordo com o que conhecemos por regra da mão direita, certo? Que a gente já vai assumir neste curso que você já tem conhecimento dessa regra da mão direita, mas se for o caso, eu vou deixar um link ou algum vídeo de referência que possa lhe ajudar a saber dessa regra, certo? Então, basicamente, a gente pega uma base elementar e leva a ponta da mão até a outra base, certo? O dedão, no caso aqui, vai me dar a orientação desse novo vetor, certo? Eu estou fazendo aqui com bases elementares, mas um vetor, dois vetores, eles são constituídos pela combinação linear dessas bases. Então, o que vai acontecer muito esses produtos vetoriais entre elas, certo? Tudo bem? E uma coisa que a gente tem que destacar aqui no curso, por exemplo, o produto vetorial entre elas gera um vetor do mesmo espaço vetorial. Ou seja, se são vetores contravariantes, se são quantidades contravariantes, eu vou ter como resultado uma contravariante, certo? Da mesma forma, eu posso pensar em um plano formado por bases, no caso, covariante. Uma base 1, uma base 2. E poderá gerar aqui, no produto vetorial, certo? No caso aqui, poderá gerar uma base E3, covariante, certo?
De maneira que produto vetorial E1 com E2 covariante, isso me dá E3. Tudo bem? Da mesma forma, aplicando a regra da mão direita, né? A gente vai ver também mais adiante todas essas propriedades no que diz respeito ao produto vetorial. Como a regra da mão direita ela é bem particular no requisito de me dar a orientação do vetor que vai ter como resultado, né, vai ser gerado com o produto vetorial. Se eu assumir de outra forma, né, a gente altera o sentido, né? Então, se eu ir de 1 para 2, eu tenho E3. Se eu ir de E2 para 1, eu tenho menos E3. Então, a gente já está amarrando aqui que a ordem neste produto vetorial importa, certo? De maneira que E2 vetorial E1, isso vai me dar o menos E3. Da mesma forma aqui, né? E1 vetorial E2, no caso, se eu inverter, né? E2 vetorial E1, certo? Isso vai me dar um menos E3, no caso contravariantes, certo? Então, a gente já vai logo adiantando a vocês algumas propriedades no que diz respeito, certo? A esse produto vetorial entre bases elementares, certo? Primeiramente eu vou apresentar aqui a vocês o produto vetorial de A com B de maneira contravariante, certo? Em notação inicial. Então, no caso aqui, o A pode ser AI, elementar I, vetorial BJ, elementar J, certo? Essa quantidade vai ser exatamente o que? Posso rearranjar aqui as posições. Aí, BJ, elementar I, vetorial, elementar J. Tudo bem? Eu posso dizer que essa é uma primeira propriedade, né? Uma vez que notações indiciais carrega muita informação, certo? Bom, pessoal, uma outra propriedade seria o quê? Seria a norma do vetor gerado de A vec B, certo? Então aqui A vec B, ele tem uma intensidade, né? Como a gente imaginou aqui, vamos pensar um vetor A, um vetor B, certo? Bem aqui existe um ângulo, que eu vou chamar de ângulo θ entre eles, tudo bem? Para eu estabelecer, no caso, a intensidade do vetor que vai ser gerado perpendicularmente ao plano formado, né? No caso, pelo vetor A e B, vou pensar aqui, isso aqui é perpendicular ao plano, certo? Eu vou chamar de A, é o resultado de A vec B. A intensidade desse novo vetor, eu posso muito bem chamar de C também, né? Certo? Ela é dada pela seguinte expressão. Então, eu posso ter a intensidade de A, certo? A intensidade do vetor A, vezes a intensidade do vetor B, vezes o seno do ângulo formado entre A e B, certo? No caso, o seno do ângulo θ, a nossa representação, tudo bem? Claro que essa propriedade a gente obtém através das relações trigonométricas que a gente pode comumente ou até mesmo sem problema algum, no caso, considerar sobre os vetores, certo? Porque justamente a posição dos vetores pode me dar triângulos, né? Geometrias triangulares, que justamente quem é carregado de interpretar toda essa geometria é a trigonometria, né? Então, propriedades trigonométricas facilitam aí, nos ajudam a estabelecer, por exemplo, essas propriedades vetoriais, certo?
Então A VEC B, módulo de A VEC B é o módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno do ângulo, certo? Isso é uma propriedade muito importante, tudo bem? Uma outra situação que a gente pode considerar é justamente o quê? Que o produto vetorial I vetorial EJ, certo? Vamos pensar nas bases elementares, né? Uma vez que a gente pode representar o produto vetorial em notações indiciais. Esse produto vetorial entre as bases elementares pode ser igual a quê? A menos essa inversão aqui, ó. EJ VEC EI, elementar J, VEC elementar I. Tudo bem? Então basta você inserir ali um sinal de menos quando você faz essa inversão, certo? Para qualquer valor, qualquer no caso elementar, esteja nessa posição ou na outra. Se você fizer essa inversão, você tem que trocar o sinal, certo? E uma das propriedades também que é importante, certo? Quando I é igual a J, pensar em notação inicial, quando I é igual a J sobre essa propriedade aqui, eu não vou nem colocar como propriedade. Quando I é igual a J, nós temos o que? Nós temos que EI, VEC, EI, esse produto vetorial é identicamente igual a zero, tudo bem? Porque no caso, é como eu expliquei em situações anteriores, certo? Que o produto vetorial, né, entre dois vetores, principalmente entre duas bases, certo? Gera uma área, como eu fiz aqui, principalmente entre duas bases. Pensar que é base E1, a base E2, que pode estar disposta ali de qualquer forma, certo? No caso, formando um ângulo θ, por exemplo, certo? Pode ser qualquer coordenada, né? Insisto sempre em dizer isso. Pode ser qualquer tipo de sistema de coordenadas, tá? De maneira que eu só posso gerar um produto vetorial ou até mesmo gerar um terceiro vetor ou uma terceira orientação, aqui E3, se eu gerar uma área aqui, certo? Essa área ela está intimamente relacionada com esse vetor que é gerado pelo produto vetorial entre os vetores que fazem parte da operação, certo? Então, se eu não tenho essa área, certo? E1, por exemplo, o E1 vetorial E1, vamos pensar, eu vou colocar sobre ele aqui, vetorial E1, entre eles não gera uma área, certo? De maneira que não gera nem a orientação sobre esse tipo de operação entre, no caso, entre bases elementares iguais, certo? De maneira que, em qualquer situação, se elas forem iguais, isso é igual a zero. Tudo bem? Isso é uma propriedade muito importante. Veja, de acordo com a regra da mão direita, vou colocar aqui, através da regra da mão direita. A mão direita temos. Eu vou apresentar aqui para vocês alguns resultados que a gente pode obter através da regra da mão direita. Tudo bem? Essas operações sempre irão aparecer quando a gente faz um produto vetorial entre dois vetores. Então a gente já tem que saber, ter uma ideia do que seria o resultado, certo? Qual resultado seria produto vetorial entre bases elementares 1, 2, 2, 3 ou 3, 1, tudo bem? Considerando a regra da mão direita, certo? Então vamos pensar primeiramente
aqui de maneira padronizada, né? Elementar 1, elementar 2, elementar 3, certo? São ortogonais entre si. De maneira que E1 vetorial, E2 seria o quê? No caso, elementar 1 VEC elementar 2, regra da mão direita, vai de 1 até 2, certo? Vai de 1 até 2. O resultado é a direção do meu dedão, tudo bem? Então esse resultado aqui é igual a elementar 3, certo? De maneira que, se eu inverter, de acordo com essa propriedade aqui, elementar 2 VEC elementar 1, isso é menos elementar 3. Perfeito? Tudo bem? Então, a gente pode fazer rapidamente. Elementar 2 VEC elementar 1 seria o quê? Seria de 2 até 1. Então, o resultado é o quê? Para baixo, né? Teria essa direção aqui, certo? Novamente, vamos fazer agora elementar 2 VEC elementar 3, que seria elementar 2 VEC elementar 3. Então, vou pegar aqui elementar 2 VEC elementar 3 e dar a direção elementar 1, tudo bem? Elementar 1. Da mesma forma, se eu inverter, eu vou ter o quê? Eu vou ter que elementar 3 VEC elementar 2 vai ser menos elementar 1, certo? Se a gente fazer o contrário, a gente verifica que, no caso, vai estar entrando aqui no quadro, né? Certo? Tudo bem? Um outro resultado importante seria o quê? Seria o elementar 1 VEC elementar 3. Tudo bem? Vamos ver. Elementar 1 VEC elementar 3 seria menos 2, certo? Estaria nessa direção aqui. Então, menos elementar 2. Da mesma forma, se eu inverter, elementar 3 VEC elementar 1, no caso, né? Elementar 1, eu tenho que mudar o sinal. Então, esse resultado aqui equivale a elementar 2. Tudo bem? O elementar 2, no caso, elementar 3 VEC elementar 1, seria essa situação aqui. Vai de 3 até 2. Então, o resultado está na mesma direção do elementar 2. Tudo bem? Veja, estou apresentando esses resultados, mas a gente pode sempre estabelecer através da regra da mão direita. Então, por isso que é muito importante dominar essa regra, tá? Caso você esqueça ou você não tenha tabelado todos esses resultados, certo? Mas quando a gente faz o produto vetorial entre dois vetores, a gente verifica muito essas quantidades aqui e a gente pode ir substituindo de acordo com a regra da mão direita, uma vez que o produto vetorial sempre gera um vetor. Da mesma forma, bases elementares, produto vetorial entre elas, gera outra base elementar. Tudo bem? Agora vamos fazer um exemplo, né? Vamos fazer um produto vetorial, né? Expandindo o i de 1 a 2, né? Ou até mesmo de 1 a 3. Verificar os resultados e substituindo, certo? Para verificar também a possibilidade de até mesmo definir algumas operações, certo? Eu posso até ir adiantando para vocês que esse produto vetorial está muito bem relacionado com o que conhecemos por tensor de Leavitt-Vita, certo? E o tensor de Leavitt-Vita ele é um tensor antissimétrico que me dá valores 0, menos 1 e 1, dependendo da disposição dos seus índices, certo? E no caso ele auxilia muito bem no que diz respeito ao produto vetorial. Ele satisfaz muito bem um produto vetorial, certo? No caso, ele
ele pode ser substituído justamente através dessa operação. Como a ordem importa, pode ser 1 ou menos 1, ou até mesmo essa propriedadezinha aqui ser igual a zero. Ele pode simplesmente substituir todas essas operaçõezinhas, né, que foram estabelecidas através da regra da mão direita. Tudo bem? Mas a gente vai, né, ir desenvolvendo da melhor maneira possível até chegar de fato nas propriedades de um tensor Levi-Civita, certo? Vamos para alguns exemplos. Então vamos pensar no seguinte exemplo. Vamos pensar A vetorial com B. Tudo bem? O que seria no caso, esse produto vetorial? Certamente ambos devem ser contravariantes ou covariantes, certo? Vamos tratar aqui como covariantes, como contravariantes. Aí, EI, vetorial, BJ, EJ. Tudo bem? Vamos fazer primeiramente o produto vetorial expandido I de 1 a 2 e J de 1 a 2, certo? Então esse resultado me dá o quê? A vetorial com B, isso aqui vai ser igual a 1 E1 mais A2 E2 vetorial com B1 E1 mais, deixa eu apagar aqui depois, B2 E2, certo? J1 A2, tudo bem? Então veja, como é que seria o produto vetorial nesse caso? Primeiramente, pessoal, queria discutir algo com vocês. No caso, eu esqueci, mas a gente pode discutir agora. Vamos pensar no produto vetorial entre as mesmas bases elementares. O que seria esse produto, né? Então, vamos pensar num elemento E1 que está nessa direção, certo? E que, no caso, eu faça essa operação, né? E1 VEC E1. Isso seria basicamente o que, pessoal? É pensar que eu vou gerar um vetor que é perpendicular ao plano formado entre E1 e E1, certo? Mas veja bem, o E1 e E1, se eu for pensar uma outra quantidade dela mesma, é uma projeção sobre o mesmo vetor, certo? E uma projeção sobre o mesmo vetor não gera área, certo? Não gera área. Então, isso nos leva a ter um único resultado que é igual a zero. Tudo bem? É igual a zero. Não gera nenhum vetor, certo? Mas, moral da história, nós temos aqui como resultado, bem direto, que entre as mesmas bases, E1, E2, E3, por exemplo, o produto vetorial entre as mesmas bases são iguais a zero, certo? Porque entre elas não gera uma área a qual o vetor vai ser gerado com orientação perpendicular a essa área. Tudo bem? Basicamente é isso, certo? Então, esse produto aqui, ele vai ser igual a zero, tá, pessoal? Ele por ele mesmo não gera área, tudo bem? Então já posso fazer direto aqui, ó. A VEC B vai ser o quê? Ele por ele mesmo é zero, eu não vou repetir a operação, eu vou fazer ele com 2. Isso vai ficar o quê? A1, B2, E1, vetorial o quê? E2, certo? Só se atentar aí a ordem, tá? Que a ordem ela importa. Agora a gente vai fazer esse produto aqui, mais A2, B1, E2, vetorial E1, certo? Vetorial E1. Veja,
eu posso simplesmente, no caso, inverter aqui e colocar o sinal de menos, certo? Como a gente viu anteriormente. De maneira que vai ficar A1, B2 menos A2, B1, o quê? E1 vetorial E2. Tudo bem? Então, basicamente, o produto vetorial entre esses dois vetores é todo esse resultado aí, certo? E, no caso, sabendo que E1 V aqui E2 me dá uma terceira direção, então eu posso simplesmente ter como resultado A1, B2 menos A2, B1. Isso aqui é igual a E3. Tudo bem? Certo? Isso aqui é um produto vetorial bem simples, só para a gente verificar o comportamento dessas quantidades aí. Tudo bem? Certo? Se a gente pensar num produto vetorial com 3 bases elementares, fica como? Como é que a gente pode pensar? Né? Vamos pensar aqui no vetor. Eu vou fazer de preto aqui. Vamos pensar aqui no vetor. O vetor V. Pensar no vetor R, VEC F. Certo? Pensar nesse vetor aqui. Vamos pensar que o R, ele tem essa quantidade aqui, R, I, certo? EI, vetorial F, J, PJ. Mas aí agora nós vamos expandir o I, 1, 2, 3, o J, 1, 2, 3. Tudo bem? Como é que fica? Essa expansão eu vou só poupar aqui quadro. Vai ser igual aqui. Vou expandir aqui. R1, E1 mais R2, E2 mais R3, E3. Vetorial, o que? F1, E1 mais F2, E2 mais F3, E3. Certo? A gente sabe que o produto vetorial entre as mesmas bases são iguais a zero, então eu não vou me preocupar em fazer o produto vetorial aqui, só vou me preocupar em fazer aqui e nessa última, o vetor F, certo? Então, como é que fica? Primeiro, no caso, na primeira distribuição, eu tenho R1 com F2, E1 VEC E2, certo? Mais R1 com F3, E1 VEC E3. Tudo bem? Agora vamos fazer nessa segunda distribuição aqui. Então, no caso vai ficar como? Vai ficar essa com essa aqui, essa com essa outra base, mais lá, né? Tudo bem? Então a gente vai somando tudo. Então vai ficar como? Vai ficar R2 com F1, E2, E1, E2, VEC E1, mais R2 com F3, V3, E2, VEC E3, certo? E agora a última distribuição que vai ser com essa quantidade aqui, vou pegar a canetinha vermelha, essa quantidade aqui que vai multiplicar aqui e aqui. Tudo bem? Como é que fica?
vai ficar mais, vou colocar aqui, R3, F1, E3, VEC E1, mais R3, o que? F2, E3, VEC E2. Tudo bem? Então, a gente já fez toda essa quantidade, só para verificar o quanto é um tanto quanto trabalhoso fazer um produto vetorial, principalmente quando a gente expande de 1 a 3, tudo bem? Mas aí a gente pode organizar esse resultado ainda mais, tá? A gente pode pegar as mesmas quantidades, né? E1, E2, E2, E1, só inverter aqui, a gente tem uma coisa parecida com essa aqui, entre parênteses. O E1, E3 com E1, E3. E o E3, E2 com E2, E3. Certo? Então vamos organizar rapidinho. Então, como é que fica? R, VEC F, vai ser igual a quanto? Vai ficar R1, F2. Aí vejam, aqui se eu inverter, no caso vira menos. Vai ficar R2 menos R2, F1, certo? E 1 VEC E2, tudo bem? A outra quantidade, mais, pegar essa quantidade aqui, E1 VEC E3. E1 VEC E3 vai ficar R1 F3 menos, aqui só inverte, né? Depois vocês vão ver que tem só uma dinâmica, todas essas contas, vai ficar 3F1, certo? A gente no caso trabalhou com E1 e E3, o outro só inverte, né? Que é o caso E1, E3 com esse E1, E3, ó. Só inverteu aqui, ficou menos lá, certo? Então vai ficar E1, VEC E3, certo? Agora a gente finaliza com, colocar bem aqui, mais qual que falta? Falta o E2 e 3, certo? Aqui E2 e 3 vai ficar R2 F3 menos R3 F2, no caso E2 VEC E3, tudo bem? Certo? Então nós temos esse resultado a considerar. Tudo bem? Se a gente quiser trabalhar, no caso, trabalhar a questão dos resultados dos produtos vetoriais, nós temos o que? R VEC F. Isso vai ser o que? A gente pode esboçar rapidinho aqui, né? A nossa orientação que nós padronizamos. No caso E1, E2, E3, certo? Então, E1 VEC 2 me dá E3, que é esse resultado bem aqui. Então vai ficar R1 F2 menos R2 F1, aqui me dá E3 mais a quantidade aqui, R1 F3 menos R3 F1, aí vai ficar E1 VEC E3. Então E1 VEC E3, isso me dá menos 2, certo? Menos 2. Então, eu vou colocar o menos 2, menos elementar 2 aqui. Pode simplesmente inverter aqui, ó, certo? Mais a outra quantidade aqui que vai ser E2 VEC E3. O E2 VEC E3, isso me dá igual a 1. Tudo bem? Vai ficar R2
3 menos R3F2, no caso isso é igual a E1, certo? Então esse é o resultado basicamente. Se eu pensar em retirar esse sinal aqui, basta no caso inverter, colocar 3 aqui e 1 aqui, no caso aqui ficar 1 e 3, certo? Vai inverter aqui, tudo bem? Certo? Basicamente este é o resultado, né, do produto vetorial, né, entre dois vetores, né, através de bases elementares, certo? Basicamente o que nós vemos aí comumente, né, vemos nos livros é que esse elementar 1 é igual a x, elementar 2 é igual a y, ou melhor dizendo, elementar 1 é igual a i, elementar 2 é igual a j, o elementar 3 é igual a k, direção i, jk, ou nas nossas direções, como a gente vem trabalhando a parte vetorial, x chapéu, y chapéu, z chapéu, tá? Claro que também a gente pode considerar que essas bases sejam, no caso, generalizadas, certo? E de alguma forma, qualquer operação de derivação, possível operação de derivação sobre elas, pode mudar de acordo com o sistema de coordenadas que nós estamos trabalhando. Tudo bem?